Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos. Em Gênesis, capítulo 44. Nós estamos caminhando aí na história de José. E hoje nós chegamos a um ponto importante da história, importantíssimo da história, que é o último teste de José. José fez alguns testes com os seus irmãos, pelo menos 3 testes, e esse é o último teste antes de ele deixar-se conhecer pelos seus irmãos. Gênesis capítulo 44, e eu quero que nós leiamos do versículo 32 ao versículo 34. Gênesis capítulo 44, do versículo 32 ao versículo 34. Amém? Todos já abriram suas Bíblias? Diz assim a palavra do Senhor: porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se eu o não tornar a trazer-te, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, fique o teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos, porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que a meu pai sobreviu. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor fala conosco através da sua palavra, e a partir dela nós aprendemos, entendemos, através da ação do Espírito Santo no nosso coração, e nós tentamos a colocar em prática no dia a dia. Que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nessa viagem de férias, aconteceu um fato muito interessante. Um determinado dia nós fomos fazer um passeio e o meu irmão esqueceu o documento em casa. E para entrar no passeio precisava mostrar o documento. E nós estávamos dentro do Uber, indo para o passeio, e no meio do caminho meu irmão falou: não trouxe o documento. Na hora eu falei: beleza, você paga a volta para casa e a ida para o lugar que nós estávamos indo. Aí ele falou: não, beleza, eu pago, até porque senão ele não ia conseguir aproveitar. No outro dia, o meu pai me chamou, meu pai e minha mãe me chamou, eu e a Priscila, e falou bem assim: filho, é o seguinte, eu sei que o seu irmão errou lá, ele tem que andar com o documento, mas vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse prejuízo que a gente teve e vamos dividir por 3. Na hora eu falei: cara, quem errou que se vire para pagar. Eu não tenho nada a ver com isso. Até porque quem esqueceu foi ele. Mas o meu pai fez essa proposta. E ele fez de um jeito que não tinha como falar para ele assim: não, ele vai pagar. Naquela hora eu falei: tá bom. Mas depois fiquei pensando, quem devia pagar era ele. Quem errou foi ele. Não mandei ser desatento, não mandei não prestar atenção. Todo mundo sabe que tem que andar com o documento e tal. Mas beleza. No final das contas, quem pagou foi o meu pai. Meu pai assumiu a dívida do meu irmão e pagou. A passagem que nós temos hoje, do capítulo 44 inteiro, ela vem dentro de um contexto. Nós vimos da última vez, no capítulo 43, um teste que foi feito para os irmãos de José. Lembrando, né, que José está naquela: apareço para os meus irmãos, não apareço. Será que os meus irmãos mudaram? Será que eles não mudaram? Para testificar isso, ele coloca alguns testes nos seus irmãos. E nós vimos da última vez, no capítulo 43, principalmente no versículo 34, né, o último versículo aí do 43, que
José dá um banquete para os seus irmãos. E o último, e ele pega ali na mesa, ele coloca seus irmãos em sequência de idade, do mais velho ao mais novo. E quando chega na hora de servir, ele coloca 5 vezes mais para o irmão mais novo, para testar se aquilo que aconteceu com ele ainda estava no coração, aquela intenção ainda estava no coração dos seus irmãos. Hoje nós vamos ver o último teste de José. Então, do versículo 1 ao versículo 2, José coloca o teste para o seu mordomo. Olha o que ele diz: deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, lembrando que havia fome na terra de Canaã, por isso que eles foram ao Egito. E já é a segunda vez que isso acontece. O primeiro teste foi sobre isso, né? Ele coloca dinheiro dentro desses sacos de mantimento para saber se eles vão voltar, não vão voltar, como será a intenção do coração dos irmãos. Ele manda encher novamente, quando puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. Então, José repete o mesmo teste. Enche lá o mantimento deles e coloca algumas moedinhas dentro do saco para saber se eles vão voltar ou não vão voltar, como que eles vão se portar. O verso 2 diz que, além do dinheiro, José pediu para colocar um copo de prata na boca do saco de mantimento do mais novo. Quem é o mais novo? Benjamim. Quem é Benjamim? O único irmão de José, que tem o mesmo pai e a mesma mãe. O irmão pelo qual José tinha um carinho especial, porque era o seu irmão, tanto de pai quanto de mãe. Coloca lá esse copo dentro do saco de Benjamim, e assim fez, segundo José dissera. De manhã, quando já claro, despediram-se estes homens, os irmãos, eles com seus jumentos. Tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo de sua casa: levanta-te e segue após esses homens, e alcançando-lhe lhes dirás: por que pagastes mal por bem? Olha só, ele fala para o mordomo: vai lá, alcança eles, e já chega com essa frase para eles: por que vocês pagaram mal com bem? Ou por que pagaste mal por bem? Não é este copo, verso 5, em que bebe o meu Senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações, procedestes mal no que fizeram. O que acontece? O que tinha de especial nesse copo? Esse copo, irmãos, era um copo utilizado pelos adivinhadores para eles descobrirem o futuro. Simples assim. O que acontecia? Eles pegavam um copo, eles enchiam de água e normalmente eles jogavam ali azeite. E dependendo de como o azeite se espalhava ali pelo copo, lembrando que o azeite não se mistura com água, óleo não se mistura com água. Ele coloca ali, e dependendo de como aquela gota de azeite aparece no copo, ele sabe o futuro. Só que peraí, irmão, o dom de José é adivinhação? Então, qual que é o dom de José? Interpretação de sonhos. Aquele copo não tinha importância nenhuma para José, mas ele coloca aquele copo lá para testar, e o mordomo sabia disso, e ele fala: por que vocês pegaram o copo do meu mestre, do meu senhor, que ele faz adivinhações? Procedeste mal no que fizestes. E alcançou-os e lhes falou essas palavras. E aí, irmão, esses irmãos de José não estão sabendo de nada.
Ninguém viu nenhum copo. Aí eles respondem no verso 7: por que diz teu Senhor tais palavras? Longe esteja o teu servo de praticar semelhante coisa. Ele fala bem assim: não sei do que você está falando. A minha consciência está limpa. Não fizemos nada. Verso 8: o dinheiro que achamos na boca dos sacos da vez anterior, tornamos a trazer-te desde a terra de Canaã. Como, pois, soltaríamos da casa do teu Senhor para touro? Nós já provamos para vocês que nós não somos ladrões. Nós já provamos para vocês que nós somos honestos, que aquilo que o Senhor pediu, eu fiz. Verso 9: aquele dos teus servos, com quem for achado, ele diz bem assim: se você realmente achar esse copo de prata, que a pessoa que tiver em posse desse copo morra, e os outros irmãos, nós seremos escravos. Olha a proposta que é colocada pelos irmãos de José para o mordomo de José. O mordomo de José, sabendo que o copo estava dentro do saco de Benjamim e de que o que José queria era ficar com Benjamim, ele fala bem assim: essa proposta eu não aceito. A proposta que eu tenho para vocês é outra. Olha o verso 10. Então o mordomo respondeu: seja conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar, ele não vai ser morto, ele vai ser o meu escravo. Não quero que ninguém morra. E vocês, ou seja, os outros, vocês são inculpados. Fica de boa, não tem culpa sobre vocês. E se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriram. Então o jumento está aqui, eles tiram de cima do jumento, colocam em terra e eles abrem. Quando eles abrem, o mordomo os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo. Quando ele chega no mais novo, ele encontra o copo com mantimento de Benjamim. Aí, meus irmãos, esses queridos se desesperam. E o verso 13 diz que eles rasgaram a sua veste em tom de humildade, em tom de reconhecimento, e carregaram o jumento, e eles tornaram a cidade. Qual que era o combinado? Aquele que eu achar é o meu escravo, e vocês são inculpados. Eles estão livres para voltar para encontrar Jacó lá em Canaã. Pode ir embora. A culpa é só de Benjamim. Mas os irmãos fazem o quê? Negativo. A gente vai voltar junto. Por quê? Porque prometeram para o pai que eles só iam voltar com Benjamim. Se a gente não voltar com Benjamim, não tem história mais para a gente contar. É melhor ser povo, ser escravo no Egito, do que voltar para a casa do meu pai e trazer à memória tudo que o meu pai sofreu com José. Estou fora. A gente vai voltar para a cidade. Agora, o texto traz a defesa de Judá. Porque Judá, o quarto filho mais velho de Jacó, é o único homem que se levanta para dizer bem assim: eu não posso deixar que Benjamim fique aqui. Por quê? Porque Judá foi quem prometeu para Jacó que ele morreria no lugar de Benjamim, se Benjamim não voltasse. O trato era esse. Então Judá chega para José e vai conversar com José. Olha o que diz o verso 14. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José, este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Ato que mostra total desespero. Eles se prostram diante de José, mais uma vez, olha o sonho,
E disse-lhe José: que é isso que estás fazendo? Não sabeis vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Ora, José testando. Então disse Judá: que responderemos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Senhor, eu não tenho o que falar. Contra fatos não há a mulher. Você achou o copo. Você achou o copo. Então, eu não tenho como te justificar. Deus achou iniquidade dos servos. Estes somos agora escravos de meu senhor. Opa, mas o combinado qual que era? Quem é que era o escravo? Benjamim. Ele falou assim: não, nós somos escravos. Eu não vou abandonar Benjamim. Nós somos escravos de meu senhor. Tanto nós como aquele cuja mão se achou o copo. José responde: de forma alguma, longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão foi achado o copo, esse será o meu servo. Vocês podem voltar em paz. Não tem nenhuma condenação para vocês. A minha conversa é com Benjamim. Então, pode voltar. Judá responde: ah, Senhor, verso 18, ah, Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu Senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Ele fala bem assim: olha, José, que naquela época ele nem imaginava que era o irmão dele, e ele fala bem assim: eu só quero um dedo de prosa contigo, me dá esse dedo de prosa, porque eu sei que você tem poder para libertar Benjamim. Você é como o próprio Faraó. Você me perguntou, alguns capítulos atrás, se eu tinha pai ou irmão, e eu respondi para você que eu tenho um pai já velho, e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e o seu pai o ama. Ele diz bem assim: olha, você lá atrás me perguntou se eu tinha pai, e eu respondi verdadeiramente. Lá atrás você me perguntou quantos irmãos eu tinha, e eu falei inclusive que eu tinha um irmão que era morto. Continua o verso 21. E aí, então dissestes a teus servos: trazei-mo para que ponha os olhos sobre ele. O Senhor lá atrás me pediu para eu trazer Benjamim. Eu trouxe Benjamim. Respondemos ao meu Senhor: o moço não pode deixar o pai, se deixar o pai, este morrerá. E ele traz o dilema do coração de Jacó, dizendo bem assim: Jacó não queria libertar não, porque ele já lembrava que da última vez que ele deixou um irmão ir embora, um filho dele ir embora, mataram o filho dele. Verso 23, se vosso irmão mais novo não descer convosco, Judá fala, nunca mais me vereis o rosto. Tendo nós subido a teu servo, meu pai, e a ele repetido as palavras de meu senhor, disse nosso pai: volta lá, compra os mantimentos, compra um pouco de mantimento. E nós dissemos a Jacó, nosso pai: não podemos descer, mas se nosso irmão mais moço for conosco, lembra, o que é que José falou? José falou bem assim: você só pode voltar aqui para comprar mais comida se você vier com seu com seu irmão mais novo. Jacó fala bem assim: não vou mandar meu filho mais novo. Depois de um tempo de conversa, Jacó libera e fica naquilo, e ele fala no verso 27, diz bem assim: então nos disse o teu servo, nosso pai, sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, e aqui a mulher é a mulher preferida. Um se ausentou de mim, falando de José, e eu disse: certamente foi despedaçado
e até agora não mais o vi. Se agora também tirardes este da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, farei descer as minhas cãs com pesar à sepultura. O Judá está falando para José a conversa que ele teve com o seu pai, que foi essa conversa de tipo, cuida muito de Benjamim, porque se você voltar sem ele, as minhas cãs, ou seja, os meus cabelos, verão com pesar a sepultura. Verso 30. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma estar ligada com a alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. Então ele diz bem assim, José, se eu chegar lá no meu pai, sem meu irmão, ele vai morrer. Ele vai morrer de desgosto, porque ele não vai conseguir, mais uma vez, o filho dele morrer. Não dá para ele. Verso 32. Olha, porque teu servo, e aqui ele está falando dele mesmo, de Judá, se deu por fiador. O que é fiador? Fiador é o caso do meu pai e do meu irmão. E eu acho, não sei se o seu Ademir concorda, ou o Elion Marcos concorda, mas parece que dentro da função de pai, eu acho que o Marcos vai concordar comigo, parece que o tal do pai tem a função de fiador também, né? O filho faz as coisas, o negócio aperta, para quem que ele liga, seu Ademir? Para o pai. Para quem tem pai, né? Ele liga para o pai. E ele fala bem assim, olha, eu falei para o meu pai o seguinte, se acontecer alguma coisa com Benjamim, eu pago por ele, por este moço para com o meu pai, dizendo, se eu o não tornar a trazer-te, eu serei culpado para com o meu pai todos os dias. Eu pago toda a culpa de o teu filho ter morrido. Quando chegamos no verso 33 e no verso 34, nós temos Judá fazendo algo extraordinário. Vamos lembrar de uma coisa. Esses irmãos foram o que entregaram José. E agora, Judá diz o seguinte no verso 33. Agora, pois, fique teu servo, no caso Judá, em lugar do moço, por servo de meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Olha a proposta que Judá faz para José. José é o seguinte, você não vai liberar ele não? Beleza, vamos trocar. Eu fico preso no lugar dele. E ele volta para a casa do pai. A proposta que Judá faz para Jacó é justamente essa. Ele se depara com a situação que ele tinha que ser o fiador. Eu pago por ele. Até aqui, irmão, ninguém sabia que Benjamim era inocente. Ninguém sabe do plano de José. Ninguém sabe que Benjamim não roubou esse copo. Mas ele é culpado, ele foi pego ali, com o copo. Então ele diz, eu pago no lugar dele. Verso 34, porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Como que eu chego para o meu pai, sem meu irmão? Para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. Prometi para o meu pai que eu pagaria com vida a vida do meu irmão, caso acontecesse algo com ele. Eu prometi isso, e José, como é que a gente fica? Cena dos próximos capítulos. Os próximos capítulos vai desvendar esse processo. Primeira aplicação que eu quero trazer aos irmãos. Olha, Deus constantemente nos testa.
nós temos tentações e provações. Tentações são coisas colocadas por Satanás com o objetivo que nós pequemos, para que nós pequemos. Mas a aprovação não. A aprovação é colocada por Deus para que nós saiamos mais fortes, mais fortalecidos e mais confiantes no nosso Deus, que é poderoso para guiar a história. Isso que aconteceu com os irmãos de José, que José impunha um teste para eles, Deus nos coloca, Tiago fala plenamente sobre isso, no capítulo 1. Irmãos, nós estamos sendo testados, e o teste não é para Deus saber se confiamos nele ou não, mas sim para que nós saibamos o estado da nossa fé. Para isso que Deus nos testa. Para que nós saibamos se realmente nossa fé está plena, firme e forte diante de Deus. A segunda aplicação para o nosso coração é que nós não podemos diminuir, duvidar ou sufocar o poder de Deus em transformar pessoas. Irmãos, tem gente que a gente olha e fala bem assim, esse aí, esquece, tem jeito não. Talvez você esteja orando anos por um parente seu se converter. E você fala bem assim, eu vou parar, já faz 30 anos. Falta de fé. Quantos anos se passou do dia que esses irmãos entregaram José à própria sorte, para agora eles terem a capacidade de falar bem assim, eu morro pelo meu irmão. Pelo menos, irmãos, Deus, Ele é o único capaz que tem poder para poder transformar os corações. E eu quero aqui trazer aos irmãos uma palavra de motivação para que nós não paremos por mudanças de coração. Não só de conversão, mas às vezes você, marido, você, esposo, reconhece que o seu esposo ou a sua esposa tem um defeito muito grande e já faz anos que ele não muda. Não pare de orar. Porque Deus é o único que tem poder para transformar corações. Não pare de orar. E terceira e última aplicação. Terceira e última aplicação. Nós estamos comemorando hoje a Páscoa. Que significa o quê? A vitória de Cristo sobre a morte. Porque Ele resolveu, de graça, se entregar aceitável a Deus. Irmãos, estamos diante de um texto, Gênesis capítulo 44, que prefigura exatamente o sacrifício do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quem foi que se entregou, que se deu, que aceitou a condenação pelo seu irmão? Judá. E quem foi o descendente de Judá que aceitou a condenação do pecado sobre ele em nosso lugar? O leão da tribo de Judá. Aqui nós estamos diante de uma história exuberante, que mostra que será da descendência de Judá que virá o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Portanto,
nenhuma condenação há. Por quê? Porque toda condenação caiu sobre os ombros de Cristo Jesus, para com aqueles que crerão no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero terminar a mensagem de hoje lendo com os irmãos Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Do verso 1 ao verso 11. A morte vicária, sacrificial de Cristo na cruz, nos tirou o peso dessa condenação e nos libertou. Olha o que diz a palavra de Deus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Benjamim estava livre, porque o seu irmão Judá tomou sobre si a condenação. Carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, a esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. O meu pai resolveu se condenar pelo meu irmão. O meu irmão que foi irresponsável, o meu irmão que foi negligente, o meu irmão que esqueceu o passaporte, o documento. Mas quem pagou a conta pelo erro do meu irmão foi o meu pai. Hoje, na lei brasileira ou na lei ocidental, ninguém pode assumir a culpa e a condenação pelo outro. Se o Johnny cometeu um crime, eu não posso chegar lá em juízo e falar bem assim, o Johnny pegou 30 anos de cadeia, e eu chegar lá e falar bem assim, eu pago no lugar dele. Mas foi isso que Cristo fez por nós. Nós tínhamos uma condenação sobre nós que era o pecado. E Cristo falou bem assim, eu pago no lugar deles. Eu assumo a culpa, eu assumo o débito, e eu grito na cruz, está consumado. Irmãos, é exatamente isso que nós precisamos fazer, né? Aos casais aí que vão casar esse ano, aos maridos, essa atitude que nós temos que ter com as nossas esposas, se entregar por elas, morrer por elas, porque esse casamento que mostra a relação de Deus para com a sua igreja.
nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Abaixemos nossas cabeças, vamos orar ao Senhor. Coloque diante de Deus a gratidão pelo que Ele fez. Ele elaborou um plano de salvação, onde Ele entregou o seu único filho, e o seu filho se entregou a esse plano, para que hoje não houvesse mais nenhuma condenação sobre nós. Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor, Pai, com o coração contrito, humilhado, pequeno, diante do poder e da glória do Senhor, em tomar o nosso lugar, aceitar a condenação em nosso lugar e morrer por nós. Gratidão é o sentimento que brota do meu coração, porque o Senhor nada tinha a ver com isso. O pecado é meu, a falha é minha, a desobediência é minha, mas o Senhor recebeu a condenação. Muito obrigado pelo teu amor sacrificial, o teu amor doador, o teu amor que pagou a conta do pecado. Que hoje o Senhor traga ao coração, à mente, ao entendimento, daquele ainda que não conhece ao Senhor, ainda que não consegue perceber esse sacrifício, que o Senhor mostre o teu ato de amor no seu coração. Aquele que ainda continua vivendo numa vida de pecado, que o Senhor mostre o preço que foi pago por Ele, para que isso o exorte, o motive a Ele a ter uma vida de santidade. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor bradou na cruz: o está consumado, a dívida está paga. Nós só temos a Te agradecer, e nós colocamos diante de Ti, nesse espírito de humilhação, em nome de Jesus, amém e amém.